O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os discípulos aproximaram-se de Jesus e perguntaram: quem é o maior no reino dos céus? Jesus chamou uma criança, colocou-a no meio deles e disse: em verdade vos digo, se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, não entrareis no reino dos céus. E quem recebe em meu nome uma criança como esta, é a mim que recebe. Não desprezeis nenhum desses pequeninos, pois eu vos digo que os seus anjos nos céus veem sem cessar a face do meu Pai que está nos céus. Que vos parece? Se um homem tem 100 ovelhas e uma delas se perde, não deixa ele as 99 nas montanhas para procurar aquela que se perdeu? Em verdade vos digo, se ele a encontrar, ficará mais feliz com ela do que com as 99 que não se perderam. Do mesmo modo, o Pai que está nos céus não deseja que se perca nenhum desses pequeninos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, mais uma terça-feira o Senhor nos dá a graça de podermos estar aqui no ginásio. Nós queremos acolher você de maneira carinhosa. Da mesma forma, você que nos acompanha em casa, através da TV Padre Cícero, através da TV Web, Rádio Web FAC, da Rádio Iracema do Cariri. Temos a oportunidade de trazer ao nosso coração essa palavra que o Senhor nos deu nessa noite. Essa palavra que nos faz compreender a grandeza do amor de Deus por nós. Ele nos ama. Ele não desiste de nós, o Senhor não desiste de mim, o Senhor não desiste de você. Jesus nos fala hoje no Evangelho a respeito disso, quando partilha do pastor que deixa as 99 no redil e vai procurar aquela que se perdeu, porque ele não quer que nenhuma das suas ovelhas venham a se perder. Aqui nós contemplamos a grandeza do amor de Deus, de um Deus que nos assiste, de um Deus que nos acompanha, e mesmo que nós nos afastemos, Ele continua a nos amar, Ele continua a nos acompanhar, Ele não nos abandona. E essa é uma declaração de amor do Senhor para conosco. Ele nos faz essa declaração nessa noite, uma declaração de amor. Ele nos ama. E nós podemos contar sempre com a presença dele em nossa vida. Ele nunca me abandona, Ele nunca se afasta de mim, mas Ele vem sempre em meu auxílio, Ele está sempre no meu caminhar. À medida em que eu vou abrindo o coração e vou permitindo que Ele entre, que Ele alcance a minha vida. O Senhor nos ama de uma forma tão extraordinária, que Ele espera o tempo que for preciso, para compreendermos que nós não somos nada sem a sua presença. Ele espera o tempo que for necessário, por mim e por você, porque Ele sabe que nós, em um determinado momento da nossa vida, nós vamos descobrir
que não conseguimos viver sem o Senhor. Nós não seremos felizes sem o Senhor. Então Ele, nessa noite de terça-feira, nos traz essa mensagem de amor. Ele não esqueceu de você. Ele não esqueceu da sua dor. Ele não esqueceu do sofrimento, do seu sofrimento. Ele não esqueceu da sua família. Ele não esqueceu da tua dor particular. Mas Ele está contigo. Como Ele diz hoje, na primeira leitura a Josué: eu estarei contigo, não tenhas medo, sede forte e corajoso. Na primeira leitura de hoje, do livro do Deuteronômio, o Senhor nos dá essa certeza do cuidado dEle em nossa vida. Ele caminha conosco, assim como caminhou com Josué. Josué foi escolhido para continuar o projeto do caminho do povo de Deus na chegada da terra prometida. Bem próximo à terra prometida, Moisés não suporta e morre. E Deus coloca Josué à frente do povo, para conduzir o povo. E o Senhor diz a Josué exatamente isso: não tenha medo, assim como eu estive com Moisés, eu estarei contigo. Sede forte e corajoso, não te acovardes. Essa palavra que o Senhor dirige a Josué é uma palavra que Ele dirige também para nós aqui nessa noite. É a mesma palavra. O Senhor está dizendo a mesma coisa: sede forte e corajoso, que Ele está conosco em nossas lutas, em nossos empreendimentos, em nossos projetos. O projeto para Josué era entrar com o povo na terra prometida. Ele sabe qual é o seu projeto. Então Ele diz para você: sede forte e corajoso, não tenha medo, não deixe que o problema seja maior do que a certeza de Deus na sua vida. Nós não podemos fraquejar, nós não podemos baixar a cabeça, nós não podemos cruzar os braços. Há uma batalha para ser vencida, há uma guerra para ser lutada, e nós não podemos fugir dessa guerra. Nós não podemos escapar, nós não podemos nos esconder. O Senhor nos capacita para essa luta. O Senhor te capacita para essa guerra. Então você não precisa ter medo. Quando Josué foi escolhido para ocupar o lugar de Moisés como líder do povo, para conduzir a entrada daquele povo na terra prometida, Josué se sentiu pequeno diante da tamanha missão que ele tinha que cumprir, de conduzir um povo que caminhava já há tantos anos deserto adentro. Mas Deus disse a Josué, quando ele se sentiu pequeno, quando ele não teve força suficiente, quando ele olhou para a grandeza da missão e ele se sentiu pobre diante daquela árdua missão, mas Deus disse uma palavra que mudou a vida de Josué. O mesmo que conduziu Moisés é o mesmo que vai te conduzir. Não faltou sabedoria para Moisés, não faltou sabedoria, não faltou auxílio para ele, não faltará para ti. E assim é nossa vida cotidiana. Nós também temos uma luta, nós também temos uma conquista, nós também temos um sonho para conquistar. E mesmo que nós olhemos para as estruturas que nos cercam, e mesmo que nós, como Josué, tenhamos medo, o Senhor está dizendo para nós: não tenha medo, eu estou contigo.
Essa luta e essa conquista não é apenas tua, é minha também. Eu vou te acompanhar, eu vou te conduzir, eu vou te auxiliar. Então não precisa ter medo, porque eu darei a força necessária para você continuar. Eu te darei todo o auxílio que for preciso para você não desistir. E essa palavra que o Senhor dirige para nós nessa noite é um bálsamo para o nosso coração, porque às vezes é assim que nós nos sentimos diante das nossas lutas. Às vezes nós enxergamos as nossas lutas muito maiores do que as nossas capacidades. Às vezes eu enxergo o problema muito maior do que a minha capacidade. Às vezes o problema eu o transformo de uma forma tão grande que às vezes eu penso que o problema é até maior do que a bênção que Deus tem reservado para mim. Nós precisamos nos aproximar da palavra, porque ela nos dá essa certeza. A palavra de Deus, quando entra no nosso coração, ela nos dá um impulso muito grande em nossa vida, porque ela é como se fosse uma injeção que vai potencializando a nossa esperança. Porque às vezes nós nos encontramos tão perdidos no nosso caminho, que nós achamos que nós não vamos dar conta, que nós não vamos suportar, que nós não vamos conseguir vencer. Mas se nós voltarmos o nosso coração para o Senhor, se nós abrirmos o nosso coração para o Senhor, nós vamos entender que não vai nos faltar a força. Basta apenas duas coisas, o Senhor nos diz. Basta apenas três coisas, aliás, o Senhor nos diz: não ter medo, não tenha medo. Coloque isso no seu coração. É um alimento que Deus está te dando nessa noite. Não tenha medo. Levante a sua cabeça. Se o momento que você está vivendo agora está gerando medo, o Senhor está dizendo para você: não tenha medo. Se os conflitos que se levantaram contra a tua vida está produzindo medo em você, o Senhor está te libertando nessa noite. Ele está tirando esse medo do seu coração, porque Ele está dizendo para mim e para você: não tenha medo. Se você acha que o problema é grande demais e que você não vai suportar, você olha para o inimigo e você o vê mais capacitado do que você, o Senhor está dizendo: não tenhas medo. Se apodere dessa palavra, ela vai transformar a sua vida, porque quando nós aprendemos a confiar no Senhor, o medo é muito pequeno diante dos desafios da nossa vida. Quando eu aprendo a confiar no Senhor, o medo passa a não ter mais sentido na minha história. Ele se torna apenas um sentimento e não um monstro. Porque às vezes o medo deixa de ser sentimento e ele se transforma num grande monstro dentro de nós. E quando o medo se transforma no monstro dentro de nós, nós não conseguimos produzir, nós não conseguimos pensar, nós não conseguimos perseverar. Quando o medo é um monstro dentro de mim, eu não consigo perseverar no meu caminho. E o Senhor está hoje nos dando essa palavra. É uma palavra forte, porque é uma palavra de ânimo. Pode ser que muitos de vocês tenham chegado aqui assim, com medo. Medo dos desafios que se levantaram contra a sua vida. Medo de não dar conta a responsabilidade que lhe deram. Medo de não cumprir direito com a função que você ocupa dentro do seu trabalho. Medo de não superar as adversidades que você encontra
no dia a dia da sua vida, medo de não suportar as investidas contra você. Quando nós aprendemos a confiar em Deus, o medo deixa de ser um monstro e ele se torna apenas um sentimento. Quando Josué olhou para a grandeza da missão, de conduzir aquele povo tão complicado, de ser o líder daquele povo tão difícil, o medo se tornou um monstro dentro de Josué. Mas quando Josué abriu o coração e escutou a voz de Deus dizendo: não tenha medo, o monstro foi destruído e o medo se tornou apenas um sentimento normal do ser humano em Josué. Então ele está dizendo para você que está aqui nessa noite: o medo que tem te dominado, o medo que tem impedido de você crescer como pessoa, o medo que tem atrapalhado o teu processo, porque tem gerado ansiedade, tem gerado falta de concentração, o medo tem te dispersado. Olha o que o Senhor está dizendo para você. Nós vamos ser curados nessa noite por essa palavra. Não tenha medo. Você está ouvindo o que o Senhor está dizendo para você? Não tenha medo. E se o Senhor está dizendo não tenha medo, Ele está dizendo literalmente: não tenha medo, porque você vai conseguir. Porque você vai conseguir. Quando nós aprendemos a confiar nessa palavra, tudo se transforma aqui dentro. O monstro que estava me destruindo, a palavra de Deus, ela tem o poder de matar esse monstro. Então não alimente mais. Não alimente mais o medo. Por causa do medo, você deixou escapar das tuas mãos oportunidades importantes para a sua vida. Por causa do medo, você não conseguiu boa aprovação em concursos que você fez. Por causa do medo, você não conseguiu atingir a sua meta. Por causa do medo, muitas coisas deram errado na sua vida, porque o medo é o nosso grande vilão. Quem se encosta, quem permite que o medo se transforme um monstro dentro de si, não consegue dar passos nenhum mais na sua vida. Quem caminha dominado pelo medo, não chega a lugar nenhum. Quem faz o caminho moldado pelo medo, não consegue ampliar os seus projetos de vida. Então nós precisamos perder esse medo. O homem cheio de medo, ele perde a visão da sua vida, ele perde a visão dos seus projetos de vida, ele se perde, porque o medo literalmente nos engole. O medo nos rouba de quem nós somos, o medo nos tira a nossa capacidade, o medo nos tira as nossas potencialidades. Por que Deus disse a Josué: não tenha medo? Porque ele sabia, se Josué fosse liderar o povo com medo, Josué não seria um bom líder. Um bom líder não lidera com medo. Um bom líder lidera com certezas, com esperança, com vivacidade. E é isso que o Senhor está dizendo para nós nessa noite. Está dizendo para você que está nos acompanhando em casa. Você que tem sido dominado pelo medo, olha a palavra forte, olha a palavra de cura para você nessa noite. O Senhor está quebrando as cadeias do medo dentro de nós, porque o medo tira duas coisas que é própria do ser humano, que foi dado por Deus. Se nós não tomamos o cuidado, o medo nos rouba essas duas virtudes que Deus nos deu: a força e a coragem.
Quando nós estamos dominados pelo medo, nós perdemos a força, nós ficamos frágeis, nós não sabemos para onde ir, nós perdemos a noção das coisas, nós nos fragilizamos. Quando nós estamos dominados pelo medo, nós perdemos a nossa fortaleza, nós perdemos a virtude da força que Deus nos deu. Aí nós vamos entender por que Deus disse de uma maneira tão impactante a Josué: não tenhas medo, porque ninguém lidera sendo fraco, ninguém luta se não é forte. Se nós formos lutar nos achando fracassados, se eu vou para a luta e eu acho que eu não vou vencer a luta, não vá para a luta, porque você não vai vencer. Um soldado não vence se ele vai para a luta já sabendo que não vai vencer. Sabe por que às vezes as coisas não têm dado certo na nossa vida? Porque a gente busca já tendo a certeza que nós não vamos conseguir. Sabe por que as coisas não têm dado certo na sua vida? Exatamente por isso, porque você está lutando do jeito errado, você está lutando como um fracassado, você está lutando, mas você carrega dentro de você a certeza de que não vai dar certo, de que você não vai conseguir, que existem pessoas mais preparadas do que você, de que tem pessoas mais inteligentes do que você, que tem pessoas que estão muito mais preparadas do que você. Então quando nós vamos para a luta nos sentindo perdedores, nós vamos voltar da luta perdedores. Nós não vamos ter êxitos em nossas lutas, e nós não conquistaremos aquilo que Deus tem para nós. Existia uma terra prometida para esse povo, mas Deus precisava de um novo líder, porque Moisés havia morrido. Deus precisava de um novo líder, e não podia ser qualquer líder. Precisava ser um líder que tivesse uma consciência de vencedor. Precisava de um líder que lutasse, que buscasse, sabendo e trazendo a certeza da conquista. Filhos, é assim que nós devemos lutar em nossas lutas. É dessa forma que você tem que lutar. É essa busca. Quando você vai para a luta e você vai motivado, quando você vai para a luta sabendo que Deus está com você, pode ter certeza que os resultados vão aparecer de uma forma muito concreta, de que a vitória ela virá de uma forma muito acertada na sua vida, de que a manifestação da graça de Deus ela vai descer de uma forma muito abundante. É como uma fonte que jorra constantemente água. Quando nós estamos em Deus, essa fonte ela não para de jorrar. Aí sim, aí nós vamos ter o êxito que Josué teve. Josué empreendeu o caminho do povo bem na entrada de Jericó, bem próximo da cidade de Jericó. O primeiro desafio de Josué foi entrar em Jericó. Daí para frente, depois que Josué entendeu que a vitória já estava em suas mãos, foram vitórias e vitórias, conquistas e conquistas. As muralhas de Jericó caíram, eles entraram, eles lutaram contra os amonitas, eles destruíram os filisteus. Quando nós lutamos sozinho é uma coisa, quando nós lutamos com Deus é outra coisa.
Quando nós confiamos apenas na nossa sabedoria, é uma coisa. Quando nós sabemos que a sabedoria de Deus nos acompanha, é outra coisa. Para vencer, nós precisamos estar em Deus. Para você vencer, você precisa estar em Deus. Não tenha medo. Não tenha. Não tenha medo. Pode ser que a tua luta seja grandiosa. Pode ser que, humanamente falando, você não consiga contornar a situação. E é por isso que o Senhor te trouxe aqui nessa noite. Porque sozinho você não vai mesmo, não. Sozinho você não vai dar conta. Por isso que Ele te trouxe aqui nesse ginásio, nessa noite, para dizer: agora comigo, aí você vai contornar a situação. Comigo vai dar certo. Comigo você vai vencer. Comigo você vai dar a volta por cima. E esse problema será muito pequeno diante da fortaleza que Deus está derramando sobre a sua vida nessa noite. Comigo você pode. Pode ser que você esteja vivendo situações muito difíceis dentro da sua casa. Pode ser que tudo esteja fora do lugar. Pode ser que a sua vida esteja completamente fora do lugar. Pode ser que você se encontre perdida num buraco escuro, sem horizonte nenhum. Pode ser que você tenha chegado aqui nessa noite sem expectativas mais para a sua vida. É por isso que existe essa terça-feira. Deus desejou que essa terça-feira existisse para ser uma grande ponte de ligação entre nós e Deus, naquilo que Deus quer nos falar. Porque pode ser que você tenha chegado aqui nessa noite com um sentimento de fracasso, com um sentimento de perda. Aí Deus diz assim, de maneira muito clara para você: é hora de levantar a cabeça, é hora de fitar o olhar para frente. Chega de estar alimentando o fracasso, chega de estar centralizando o problema na tua vida, chega de estar se colocando como vítima da situação, chega de estar na cena como um coitadinho e coitadinha, porque nós somos homens e mulheres capacitados pelo Senhor. Você não é um coitadinho, nenhuma coitadinha. Não permita que as pessoas pensem isso de você. Sabe por que as pessoas nos acham coitadinhos e coitadinhas? Porque somos nós que damos a elas esses títulos. Somos nós que permitimos as pessoas olharem para nós como coitados, como incapacitados. Então não permita que as pessoas lhe olhem assim, porque você não é. Então as mesmas palavras de Deus para Josué é para você nessa noite. Não tenha medo. Feche seus olhos. Diga para você mesmo agora isso: eu não posso mais ter medo. Eu não posso mais ter medo. O Senhor está comigo. Eu não preciso ter medo mais. O Senhor vai me dar força. O Senhor vai me capacitar. Eu vou sair dessa crise que eu estou. Eu vou dar a volta por cima. Eu vou me levantar dessa queda. O inimigo derrubou, mas Deus vai levantar. Eu não fiz uma boa escolha, acabei tropeçando, mas eu vou me erguer, porque o Senhor Deus vai me dar sabedoria. Olhe para a pessoa que está do seu lado, diga para ela: não tenha medo. Não tenha medo. Deus está contigo, como esteve com Josué. Sede forte e corajoso. Sede forte
e corajoso. Sede forte e corajoso, porque o Senhor nos dará a vitória. O Senhor vai nos levantar. O Senhor vai nos honrar, porque Ele é Deus. Não te acovardes, não fuja da luta, porque nós somos soldados do Senhor. Nós vamos vencer. Essa luta já é vitoriosa. Nós não sairemos perdedores dela, porque o Senhor está conosco. O Senhor está comigo. Amém. Aplauda Jesus. Não tenha medo, pois eu estou aqui. É o teu Senhor quem diz: quero guiar os passos teus. Entrega-te então, farei morada em teu coração. E quando anoitecer, cansado eu te encontrar, no silêncio teu eu irei te consolar. Nos braços meus descansarás, forças te darei, forças te darei. Aplauda mais uma vez a Jesus. A cada 10 dependentes químicos, 1 está em tratamento. Ajude-nos a manter a nossa casa para dependentes químicos. A Casa da Misericórdia. Fale conosco. 3521-4151. 3521-4151.